aleluia, 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 aleluia. Como os astros no mundo vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Fiquemos um tempo em profundo silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem o sentido da Escritura. Pois o Evangelho, a força do Evangelho, o nosso Evangelho, não chega até nós somente por meio de palavras, mas mediante a força que é o Espírito Santo, e com toda abundância. Peçamos ao Espírito, invoquemos e supliquemos a abundância, a abundante força do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, vamos caminhando para o fim do ano litúrgico. Mais 4 domingos e nós encerraremos o ano litúrgico de 2020. Logo começaremos o outro tempo litúrgico. Estamos a caminho do fim da leitura do Evangelho de Mateus. Adiantamos bem, hoje já no capítulo 22, versículo 15 a 21. Uma conversa e um clima tenso. Esses 3 domingos anteriores não foram tranquilos,
para Jesus com os seus interlocutores, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, a quem ele responde, depois de uma severa crítica por parte deles, com que autoridade você entra no templo, faz um chicote de cordas e expulsa tudo? Jesus respondeu contando 3 parábolas. A parábola dos 2 irmãos mandados a trabalhar na vinha, a parábola dos vinhateiros homicidas, que não querem devolver os frutos, e a parábola do banquete das núpcias do filho do rei. Agora, depois das autoridades do templo, as autoridades, os chefes religiosos, perceberem que se referiam a eles essas parábolas e as sentenças, agora eles contra-atacam a Jesus com 3 armadilhas. Jesus contou 3 parábolas, agora eles apresentam 3 armadilhas, 3 perguntas ciladas. Eu queria muito propor a você que nesta semana e na próxima, você repetisse muito a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, todo, até o final, que são exatamente as 3 parábolas, ou as 3 perguntas armadilhas. A primeira pergunta é a de hoje: é lícito ou não pagar o imposto a César? A segunda pergunta, versículo 23 a 33, nos próximos domingos, a ressurreição dos mortos. E a terceira parábola, qual o primeiro mandamento e maior mandamento? 3 perguntas, desculpe. 3 perguntas armadilhas para contrapor as 3 parábolas que Jesus contou. É muito didático e muito pedagógico. Se você desenvolve uma disciplina de leitura zelosa, você vai alcançando uma compreensão acurada, bem límpida, cristalina. E assim, com o passar do tempo, você mesmo poderá dizer, como o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nesse que é um dos textos o texto mais antigo do Novo Testamento. Paulo diz aos irmãos de Tessalônica: o Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo e com toda a abundância. Então, que esta pregação e que esta meditação da palavra não te chegue só por meio de palavra minha, palavra humana do Antônio, do Padre Antônio, mas chegue a você mediante a força que é o Espírito Santo e com toda abundância, com a plenitude da convicção. Palavra, Espírito Santo e convicção são inseparáveis. A gente precisa dessas 3 coisas: da palavra, do Espírito Santo e da convicção. Vamos ao Evangelho de hoje. Como eu já disse, Mateus 22, 15 a 21. A mesma, paramos domingo passado no versículo 20, no versículo 14 do capítulo 22. Hoje, versículo 15. Depois de Jesus enfrentar o grupo dos anciãos e dos sumos sacerdotes, que era considerado o topo, a elite maior das lideranças religiosas, claro, desestabiliza tudo e eles começam a articular outros grupos. Agora chegam a Jesus um grupo que é uma espécie de fiscal. Vamos lá? Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra.
a palavra ela é sempre muito arriscada. O peixe morre pela boca, diz o ditado. Nós, na maioria das vezes, temos nossas contradições nos gestos. Mas os gestos, às vezes, eles são acompanhados de um monte de coisas que camuflam e nunca fica muito seguro os gestos. A gente faz interpretação dos gestos. Agora, quando a gente erra nos gestos e na palavra, aí pronto, está entregue, está resolvido. E quem convive conosco diz, não, eu vi e eu ouvi, não tenho mais dúvida. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. O Evangelho de Marcos, capítulo 3 de Marcos, nós estamos no capítulo 22 de Mateus. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, os fariseus decidiram com os herodianos contra Jesus e tramaram meios para matá-lo. E veja hoje, versículo 16 aqui. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes, um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. E o plano é mandar seus discípulos com alguns do partido de Herodes. Quem são esses grupos? Pergunta importantíssima. Quer dizer, os fariseus eram um grupo tão importante que tinham até discípulos. Que, na verdade, funcionava como uma espécie de partido político, um partido religioso, sem a definição de partido e sem a função de partido, mas partidários dos fariseus. Fazem uma aliança, dois grupos que são genuinamente opostos. Os fariseus não aceitavam a violência da intervenção do Império Romano. Eles achavam aquilo uma vergonha. Eles achavam aquilo uma humilhação. Para os fariseus, a presença do Império Romano era um castigo de Deus, porque Israel deixou de levar a palavra de Deus fidelissimamente ao pé da letra, como eles mesmos interpretavam. Eles diziam, nós chegamos a isso porque vocês não cumprem as tradições como nós cumprimos, porque vocês conversam com pecadores, vocês comem com pecadores, porque vocês não lavam as mãos antes de comer, não lavam os copos por dentro e por fora. Lembra de todas as críticas de Jesus nos evangelhos contra os fariseus? Eles diziam, nós estamos sofrendo um castigo porque vocês não fazem isso. Para eles, a presença do Império Romano era uma punição aos desobedientes da lei. Os partidários, ou alguns do partido de Herodes, eram partidários da família reinante de Herodes, ou os herodianos. Os fariseus eram favoráveis os herodianos tinham membros desse grupo que eram judeus, famílias de judeus, que eram favoráveis à imposição do Império Romano. Eles eram, tanto os do partido de Herodes, quanto os fariseus, eram dois grupos extremamente criticados por um grupo radical, os zelotes, ou os zelosos, que é um tipo de
desses grupos extremos, de extrema direita ou de extrema esquerda, grupo armado, que resiste a tudo quanto é opressão no seu país ou naquilo que pensam ser errado, através, e diz, nós precisamos vencer isso com arma. Um dos apóstolos de Jesus é chamado de Simão o Zelotes. Tramam contra Jesus. Só para recordar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os fariseus diziam que é pelo chefe dos demônios que Jesus expulsava demônios. No Evangelho de Mateus e Marcos, Jesus considera o grupo dos fariseus como o único grupo que comete o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles dizem que Jesus expulsa os demônios pelo chefe dos demônios. Jesus condena os fariseus em várias partes. Condena uma expressão difícil para a gente assimilar na língua portuguesa, o juridismo deles. Essa expressão existe. Juridismo. A gente também usa jurisdicismo, não é isso? É jurisdicismo mesmo. Que a expressão correta é juridismo. Para eles, tudo tem que ter base jurídica. Jesus critica o formalismo intolerável deles, no capítulo 9, versículo 9, no capítulo 12, versículo 2 seguintes. Jesus critica o apego à lei, que atrás desse apego à lei, eles escondem erros graves e são guias cegos. Então, eles não são um grupo bem-vindo, não. Nos próximos domingos a gente vai aprofundar mais a identidade desse grupo dos fariseus. Hoje, o que é impressionante é o quanto eles são carregados desse juridismo no rigor da observância da lei, acham que o Império Romano invadiu Israel por castigo de Deus, porque os outros não observam a lei, mas fazem aliança com partidários de Herodes. Essa é que é a trama curiosa. Os adversários que se unem para não perderem privilégios. Jesus surpreende. Jesus faz um enfrentamento terrível. Vamos ver? Então, eles vão para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Eles pensam exatamente o contrário. Eles pensam que Jesus é mentiroso, que ele ensina o caminho errado, que ele se deixa influenciar pela realidade. Tudo que ele vê, Jesus dispensa as regras, as tradições, as normas e põe de lado as tradições, normas e o juridismo dos fariseus para socorrer os pobres, os mendigos, os leprosos, não é? Os paralíticos. Ele deixa tudo e vai ao encontro de quem precisa. Eles pensam que Jesus é exatamente o oposto do que eles falam. Na verdade, eles não acreditam em Jesus, nem no que Jesus fala, nem no que Jesus faz. Mas chegam em Jesus, é uma trama, um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, quando a gente quer apanhar a pessoa numa palavra, qual é o melhor caminho? Elogio, bajulação.
Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Cuidado quando alguém chega em você e te elogia demais. Tenha um pouco mais de perspicácia. Tente entender o que essa pessoa, na verdade, traz como aquilo de mais profundo nos anseios dela. E eles dizem, versículo 17, dize-nos, pois, o que pensas. Pronto, você faz o elogio para a pessoa, e pergunta, o que você pensa? A pessoa fica tão tocada e diz, olha, eu vou abrir meu coração a você como nunca abri para ninguém. Vou te falar uma coisa só para você, para ninguém ter coragem. E aí ela abre o coração dela corajosamente. Geralmente é assim que funciona o mecanismo da deposição dos outros. A gente invade a intimidade dos outros com aplausos, elogios, bajulações. E pensam que com Jesus vai ser assim. E entram num tema importantíssimo. A submissão, a sujeição ou não ao Império Romano. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito, é correto ou não pagar imposto a César? Os impostos. Vamos lá. Além dos impostos indiretos, pedágios, alfândegas, taxas inumeráveis que tinha para tudo quanto é coisa, as províncias ocupadas pelo Império Romano deveriam pagar o tributo, separado de todas aquelas pequenas taxas, um tributo específico ao Império Romano, mandar para César, para sustentar o palácio, não é? A corte e principalmente o exército, porque o exército do Império Romano é um dos maiores na história da humanidade. Inclusive dizem os historiadores que o que fez o Império Romano desabar foi o fato de ter crescido tanto que não deu conta de segurar fronteiras. Esse imposto, esse tributo ao Império Romano era o mesmo para todos os judeus, menos crianças e idosos. Que tem aqui uma coisa já boa, o Império Romano, com todas as atrocidades que cometeu, mas nós herdamos do Império Romano, basicamente, a compreensão que nós temos da República moderna. O Senado, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, nós devemos a herança do Império Greco-Romano. É de lá que vem toda essa compreensão da democracia e do parlamento, o ambiente do debate, da discussão, do direito, da cidadania. Então, a criança e o idoso poupado já dá para a gente Império Romano, hein? Um dos mais violentos. Isentava as crianças e idosos. Hoje, os pobres dos idosos são uma ameaça para as nossas repúblicas por causa de suas aposentadorias. Constantemente vem da boca das lideranças que a única alternativa é arrancar mais parte da aposentadoria dos idosos. O imposto era um sinal para os fariseus e para os judeus infame da opressão do império, do domínio e da sujeição opressora. Os grupos internos tinham modos de pensar diferentes e que variavam com o tempo. Os grupos predominantes que a gente vê repetir na Bíblia são os saduceus, os sacerdotes em geral, os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os zelotes, os herodianos.
O único grupo que se opunha gravemente a toda e qualquer prática de pagar imposto eram os partidários desse grupo dos zelotes. Eles diziam que era melhor morrer do que dar imposto ao império opressor de Roma. Essa pergunta, e querem identificar Jesus, tramar contra Jesus. A gente lembra que na Sexta-feira Santa, a discussão é o tempo inteiro, os judeus levam Jesus para os tribunais romanos, os tribunais romanos averiguam e manda Jesus para os tribunais dos judeus. Aquele leva e traz, porque Jesus é uma ameaça tão grande, não encontram nele crime algum. Lembra de Pilatos lavando as mãos? Não é comigo, não tenho nada a ver com esse trem. Lembra? Então, todas aquelas cenas que a gente já está habituado a recordar, a ver ao longo do ano, sobretudo na Semana Santa, evidencia a gravidade da pergunta. Se Jesus diz, é ilícito, não deve pagar, eles diziam, está vendo? Manda matar, é um desobediente contra o império. Se Jesus diz, tem que pagar, eles vão dizer, está vendo? Ele não é tão transformador assim, ele não é tão libertador assim, ele é submisso ao império. A saída divina, sobrenatural que Jesus tem é identificar a origem da maldade dos fariseus. Por que Jesus incomoda tantos fariseus ao ponto de fazê-los se unirem a um partido do qual eles tinham tanto ódio? Agora, nas eleições, a gente escuta alguns candidatos fazendo algumas propostas, você pensa, esse candidato será de qual partido? Você vai lá e olha as coligações, não é? Partido tal, você pensa, mas não é possível que esse partido, com esse partido, fez uma aliança para apoiar um camarada ou uma camarada dessas. É assim. O cenário é esse nosso das eleições. Versículo 18, vamos. Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas. Nenhum grupo é criticado nos evangelhos mais que o grupo dos fariseus. Já disse, por causa do apego à lei, do juridismo deles, do formalismo tradicional e tradicionalista, como muitos grupos de hoje. Hipócritas. A palavra hipócritas vem do grego, que é o mesmo que ator, encenador, simulador, que é o mesmo que aquele que apresenta uma falsa devoção. Sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, chama Jesus de mestre, é a falsa devoção. Hipócritas. Jesus recebe um elogio e reage assim. Que elogio agradou Jesus até hoje? Jesus, ele tinha reações muito curiosas sempre que era elogiado. Até quando uma mulher gritou do meio da multidão, feliz o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. Jesus diz, mulher, olha, muito mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e põe em prática. Não vem com bajulação, não vem puxar saco, não. Jesus é uma figura que não trabalha muito com apreciação do mundo. A apreciação que Jesus mais considera é fazer a vontade do Pai, ainda que isso cause uma difamação terrível. Jesus percebe a maldade e pergunta,
por que me preparais uma armadilha? E aí Jesus mostra o quanto a armadilha deles é fraca. E Jesus devolve a armadilha. Mostrai-me a moeda do imposto. Lembra que 2 capítulos atrás Jesus fez um chicote de cordas, expulsou os vendilhões do templo e virou as mesas dos cambistas. Lembra? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Você pode mostrar para as crianças aí na sua casa, pega uma moeda e pergunta às crianças de quem é a inscrição desta moeda, a figura e a inscrição desta moeda. Geralmente as moedas nos impérios tinham a figura do imperador. Era uma forma de honrá-lo. Era uma forma de dizer que ele era o grande valor para o coração de todos quantos faziam parte daquele território por ele dominado. Ele é a figura mais importante, mais do que os cidadãos e mais do que o próprio território sobre o qual ele manda. É ele, porque ele é que faz isso aqui funcionar. Nós vivemos tempos muito fortes com o culto às figuras, não é? Os Césares deste mundo. Jesus surpreende. Eles não querem perder os privilégios, os prestígios. Embora do ponto de vista da fé, os fariseus pensem que aquilo é uma maldição, um castigo de Deus à opressão romana, Jesus pergunta: de quem é a figurinha e a inscrição? Versículo 21, eles responderam: de César. Jesus denuncia a submissão dos fariseus e herodianos, que carregavam consigo moedas com imagem do imperador romano, que o imperador romano tinha um decreto que onde fosse território que ele mandava, os cidadãos tinham que fazer um rito de reconhecimento dele como um Deus. O imperador era sempre uma figura divina, viva. Eles eram escravos, submissos do poder opressor. Não é do Senhor que dizem representar, mas do dono das moedas. Aquela moeda e a inscrição da figura de César, do imperador, na moeda, diante de Jesus, faz Jesus apresentar-nos na conta da nossa origem. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz Deus: façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Versículo 27, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus ele os criou, criou-os macho e fêmea. O ser humano é a imagem de Deus e só a ele pertence. O único absoluto é Deus. Não há outro fora de mim, diz Deus na primeira leitura do profeta Isaías. A Ciro, o imperador do Império Persa, que desbancou e desmantelou e estende agora as suas fronteiras, o Império Persa, sobre as ruínas do Império Babilônico. De quem é a figurinha e inscrição? De César. Jesus responde: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Joga essa moeda fora, rapaz. Joga essa moeda para César e vem ser de Deus. Vem comigo.
a moeda você pode dar para César, mas dê você para mim, que eu vou te devolver para o dono seu. Jesus vai além da imagem impressa na moeda. A imagem que trazemos em nossa origem que é divina. O dinheiro vale o poderoso que o imprimiu. O ser humano vale aquele que o criou à sua própria imagem. Nas eleições, nas ideologias, a gente usa colocar aqueles adesivozinhos no peito. Eu sou fulano de tal, não é? Eu sou fulana de tal, não é? É isso. A gente põe na gente a figura do candidato. Jesus nos liberta da falsa identidade. Eu não sou fulana de tal, fulano de tal. Jesus liberta-nos da divinização do dinheiro, dos bens. Jesus liberta-nos da divinização dos Césares e das Césares deste mundo. Os impérios se estabelecem e se mantêm pelo poder e o fundamento de suas moedas e do valor do dinheiro. A comunidade cristã apresenta o tema da relação entre a economia do reino de Deus e a economia de César. Os Atos dos Apóstolos é que melhor desenvolvem. Os cristãos tinham tudo em comum. Entre eles não havia ninguém que passasse necessidade. Essa é a economia do reino. Pode ler lá os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Essa é a economia do reino. A economia de César, César tem o dinheiro e dominou com a esquerda e agora domina com a direita, dando uma rendinha para as famílias e fazendo as famílias ficarem em casa sendo somente consumidoras. Nesta semana, eu li os dados da crise da economia. Um grupo de empresários, de empreendedores, e um grande empreendedor aqui de Goiás, eu trabalhei esse texto numa conversa com um grande empreendedor, trabalhei e mandei para ele algumas reflexões, ele me mandou vários diálogos do grupo do WhatsApp de empreendedores do Brasil inteiro, e eles formam um grupo grande. E a avaliação daqueles empreendedores que a saca de milho passou de R$40, beirou 50 e provavelmente vai chegar a 100, e um deles dizendo, nós precisamos de milho e não tem milho. E eles debatiam se existe ou não existe milho guardado e escondido. E a discussão entre eles é que chegou a esse absurdo. O milheiro de tijolo, não é? O preço que foi o tijolo, o cimento, é que o benefício que foi dado para as pessoas comerem e se alimentarem, elas estão reformando o barracão, fazendo um puxadinho, mais um puxadinho, mais um puxadinho. Então, os Césares deste mundo dominam a partir dos benefícios e cria nas pessoas uma relação de dependência e de gratidão. Assim foi que nós desgraçadamente fomos manipulados pela esquerda e pela turma que rapou a nossa nação com a corrupção. Demos conta até de um impeachment, mas o que acontece é que a gente está numa realidade que foi triplicar o benefício. A comunidade cristã, ela gesta os bens a serviço da vida. Do Deus dinheiro, que pode tudo, ao Deus que é tudo e que nada precisa, porque é amor que se dá gratuitamente, não pede nem voto, nem aplauso e nem dados estatísticos de aprovação. Alguns biblistas gostam de traduzir: retirai de César o que é de Deus, não dai a César
o que só a Deus pertence. Não deem a César o que é de Deus. Forte, né? A hipocrisia. Dê a Deus você. Seus bens. O que fazer com eles? Dê a Deus você e seus bens, e às escondidas nós nos damos a César. Os fariseus é assim: eu sou de Deus, mas os meus bens têm a marca de César. Nós trabalhamos, nós louvamos a Deus, mas trabalhamos para César. As ideologias querem a religião a serviço de César. O relacionamento com os governos se dão por meio de privilégios, prestígio, submissão e até escravidão, da esquerda e da direita. O reconhecimento de Deus se dá pela lógica da liberdade e da gratuidade. Esses dias, numa pregação, um grande pregador perguntava assim: o que o comunismo tem a ver com o consumismo? E ele brincava respondendo: o ismo. O comunismo é o quê? O Estado é total. O consumismo e o capitalismo é o quê? O dinheiro é total. É o totalitarismo do dinheiro ou o totalitarismo do Estado e da figura. Lá a gente está vendo a Coreia do Norte, não é? A China, o totalitarismo da figura do Estado. O capitalismo é o totalitarismo da moeda. O comunismo é o totalitarismo do Estado. O que eles têm em comum? O materialismo. Divinizam o Estado ou divinizam a moeda? A sedução dos falsos deuses entra em nossa vida pela sedução dos elogios. Ser criticado, muitas vezes, deveria ser sinal de graça de Deus para nós. Tem certos grupos, como o grupo dos fariseus hoje na igreja e na sociedade, o grupo dos herodianos, que está cada vez mais inflamado e violento nas redes sociais. Nós temos os herodianos aqui no Brasil, não temos? Na política, na economia, no mundo inteiro temos os herodianos, os partidários de quem está no poder. Muda quem está no poder, mas os herodianos só mudam a carinha de quem está no poder, mas são servidores do Herodes ou do César. Quando os herodianos e os fariseus criticam o Santo Padre, o Papa Francisco, e os bispos, os pregadores, a gente deveria dizer assim: obrigado, Senhor. A crítica deles revela que o Santo Padre, o Papa, está no caminho certo, que os bispos estão no caminho certo, que os pregadores estão no caminho certo. A nossa sociedade é uma sociedade da idolatria da própria figura, do apelo narcísico, da inscrição em si mesmo. Eu lutei, eu mereço, eu fiz, eu sou. A mídia traz para nós a escravidão do eu, do umbigo, da vaidade, do narcisismo, do elogio, do like. Irmã, irmão, vou fechando e concluindo a reflexão, trazendo para você uma contribuição do Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, uma pregação que ele fez no dia 16 de outubro de 2011. O Evangelho trata da legitimidade do tributo a pagar a César. Os interlocutores de Jesus
discípulos dos fariseus e herodianos dirigem-se a ele com uma apreciação, dizendo: sabemos que és sincero, ensinas o bom caminho, a verdade, sem te preocupares com ninguém. Diz Bento: é precisamente esta afirmação, embora suscitada pela hipocrisia, que deve chamar a nossa atenção. Os discípulos dos fariseus e os herodianos não acreditam naquilo que dizem, não acreditam naquilo que ouvem, não acreditam naquilo que veem em Jesus, mas também não acreditam naquilo que fazem. Inclusive, eles fazem uma aliança entre eles que não é verdadeira. Eles se opõem violentamente um contra o outro. Mas para pegar Jesus, eles se aliam fazendo elogio a Jesus. Eles querem fazer cair Jesus numa armadilha para o poder acusar. Para nós, ao contrário, olha que coisa linda. Para nós, ao contrário, aquela expressão que eles dirigem a Jesus, para nós é preciosa e verdadeira. Para nós, sim, Jesus é sincero. Ele ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, sem se preocupar com ninguém. Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo se apresenta a nós como o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós, para onde vamos senão para ele? E por que via caminhamos senão através dele? Pergunta Santo Agostinho, citado por Bento XVI. Nunca caminhamos sozinho, continua Bento, mas em companhia. Uma experiência de comunhão e de fraternidade é oferecida a quantos encontramos para lhes comunicar a nossa experiência de Cristo e da sua igreja. O tributo a César deve ser pago porque a efígie na moeda é sua. Mas o homem, cada homem, traz em si mesmo outra imagem, a de Deus. E, portanto, é a Ele, e somente a Ele, que cada um é devedor da própria existência. Tão bonito isso, tão forte. Portanto, hoje, devolva-te a Deus, porque você é de Deus. Os santos padres da igreja, inspirando-se no fato de que Jesus faz referência à efígie do imperador, gravada na moeda, no tributo, interpretam este trecho à luz do conceito fundamental do homem imagem de Deus, contido no primeiro capítulo do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Um autor anônimo escreve assim, olha que coisa impressionante. A imagem de Deus não está gravada no ouro, mas no gênero humano. A moeda de César é ouro, a de Deus é a humanidade. Portanto, concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a inocência singular da tua consciência, onde Deus é contemplado, amado, adorado. Fiquei tão tocado com esse texto. Com efeito, César pediu que a sua imagem fosse gravada em cada moeda, mas Deus escolheu o homem e a mulher que ele mesmo criou para refletir em cada uma a sua glória. Olha que coisa linda que eu vou te dizer. Trabalhe na política, trabalhe para os candidatos, mas não lhe des a tua imagem divina a eles, não empreste.
A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4, no domingo da Páscoa, proclamamos assim: quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é. Você é uma moeda que vai ser lustrada, limpada no julgamento, na vinda de Cristo, tirada de você toda sujeira, todo grude das mãos que te tocaram, dos pecados que te grudaram ao longo de sua vida. Cristo vai te limpar e vai resplandecer em você a própria imagem de Cristo, porque você vai se ver tal como Ele é. Você é como Cristo, revestido de glória. Santo Agostinho diz: se César reclama a própria imagem na moeda, não exigiria Deus do homem a imagem divina esculpida nele? Do mesmo modo que se devolve a moeda a César, diz Santo Agostinho, citado por Bento XVI. Do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz da sua face. Com efeito, Cristo habita no homem interior. Vou te dizer uma coisa, irmã, irmão. Desculpe, antes de eu dizer, escute Bento ainda. Essa palavra de Santo Agostinho, que recorda a palavra de Jesus, é rica. É rica de conteúdo antropológico. Faz a gente melhorar nossa visão da pessoa humana. Quem é o homem? Quem é a mulher na visão do Cristo ressuscitado? O homem, a mulher, não pode ser reduzido unicamente ao âmbito político. Portanto, a igreja não se limita a recordar ao homem a justa distinção entre a esfera da autoridade de César e a autoridade de Deus, entre o âmbito político e o âmbito religioso. A missão da igreja, como também a missão de Cristo, consiste essencialmente em falar de Deus, fazer memória da sua soberania, recordando a todos, especialmente aos cristãos que perderam a própria identidade, o direito de Deus sobre aquilo que lhe pertence, ou seja, você e sua vida pertencem a Deus. Nossa vida pertence a Deus. Quando a gente prega nas redes sociais, na internet, sobretudo ao vivo, as pessoas vão interagindo e fazendo os comentários delas, não é? E elas vão tentando pegar a gente em alguma palavra, sempre assim. E reagem às vezes apaixonada ou violentamente agressivas com aquilo que a gente fala. E não é só comigo não. Pega a pregação do Santo Padre, o Papa Francisco, dos melhores pregadores deste Brasil e do mundo, dos papas, dos bispos, dos grandes pregadores e pregadoras, você vê conteúdos infamantes e difamadores da igreja e da autoridade da igreja. Eu vou dizer a você, irmã e irmão, não rompa com a igreja por causa da justa e importante missão sua na política e acompanhando os políticos. Não rompa com a igreja. Reserve à igreja o que a política jamais lhe fará. A política ajudará a gestar os seus bens e o bem comum de todos para o bem de todos. Mas, quanto a você, só a igreja pode ajudar você
devolver para aquele que te imprimiu, que imprimiu em você as feições divinas. Só a igreja pode ajudar você a recuperar o semblante eterno que você tem. Deixa que o ardor da sua fé e o frescor do seu batismo jamais perca e jamais tire de você a brilhante figura de Deus, de Cristo ressuscitado, que te ama, te salvou e deu a vida por você. Deus jamais apague em você, Deus jamais apaga em você os sinais que Ele imprimiu. Mas você também jamais permita que alguém apague em você os sinais que Deus imprimiu. Você não pertence a César, você pertence a Deus. E é responsabilidade da igreja, agir preventivamente, anunciar, pregar, denunciar, mostrar ao mundo os escândalos dos dinheiros de César, que eram para cuidar da saúde e foi parar nas partes mais íntimas, guardadas esta semana, que a própria Polícia Federal disse, não vamos mostrar porque é humilhante demais. Um homem velho, de história na política, passar pelo que passou. Irmão, não coloquemos em nós esse dinheiro, não guardemos em nossas partes íntimas esse dinheiro para esconder o tributo de César, que é esse o desvio, essa a finalidade. O problema é que aquele dinheiro já era o imposto pago a César, para César cuidar da saúde do Brasil, não é? E foi parar no desvio vergonhoso das partes vergonhosas. Que cada uma e cada um de nós recobre e recupere em nós a identidade sagrada que Deus imprimiu em mim e em você. A impressão que Ele fez em mim e em você das feições de sua glória, de seu esplendor, de sua graça. Põe-se na presença do Senhor, estabeleça o seu diálogo com Deus e peça para que Ele liberte você de toda hipocrisia, de tudo que faz você elogiar sem verdade, querer elogio sem verdade. Isso é hipocrisia. Peça ao Senhor para te libertar da hipocrisia. Peço ao Senhor para te libertar de todas as alianças escusas, sujas, nojentas, que você faz para tirar benefício próprio. Peço ao Senhor que não permita que você se contamine com nenhum traço da imagem de César, por mais admirável que seja o seu César ou o seu Herodes na política, na economia, na cultura, na sociedade. Mas que você tenha sempre em você, não a reprodução da imagem de César, de Herodes, mas em você a imagem de Deus, porque você é de Deus. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fique um longo período agora, fazendo um exame de consciência, pedindo a Deus que tire de você tudo quanto desfigura você da imagem divina que você é e possui. Peça perdão, peça para Deus limpar você de tudo que te desfigura. Pode até dar uma pausa nesse áudio aqui, depois você sozinha ou com a família, dirija a sua oração, agradecendo a Deus toda a beleza que você é, todo o esplendor que é cada um na sua casa, na sua família. Dirija um grande louvor a Deus pela sua vida, pela beleza do que você é.
E eu te peço que você termine essa oração elevando as suas mãos para os céus e devolvendo você para Deus, dizendo: Senhor, eu pertenço ao Senhor. Em mim está impresso o esplendor da glória, da imagem e semelhança do eterno, do divino, do absoluto do que o Senhor é. E você devolva-se para Deus e vai louvando, louvando conforme o Espírito Santo te inspira. Louve e termine professando a sua fé. Tá bom? Faça isso com zelo e com carinho e depois volte aqui para a bênção final. Irmã, irmão, ao final desta celebração de domingo, invocamos a bênção de Deus sobre você, sua família, sobre os bens que Deus te concedeu, fruto do seu trabalho, das suas lutas, para que você progrida e esses bens terrenos, como a oração da missa disse, não é? Auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. É para isso os bens terrenos, para serem meios e te auxiliar no conhecimento e na busca dos bens eternos. Invocamos, portanto, a graça e a bênção de Deus sobre você. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes, no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenha um feliz domingo, uma semana abençoada. Fique em paz. Que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.